Cristo Jesus, a graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje, programa voltado à divulgação da Palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos, eu quero te pedir que você se inscreva no meu canal do YouTube, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe e peça para outras pessoas também se inscreverem no canal, que é para nós ganharmos força e aumentarmos o nosso objetivo de alcançar mais e mais almas, ampliar as nossas tendas. Agora eu peço que você se coloque na presença de Deus, peça para que Ele fale contigo nessa noite. Abra sua mente, seu entendimento, seu coração. Hoje nós vamos falar a respeito do caminho para o Egito. Como nós muitas vezes vamos para o Egito. No texto para a nossa meditação de hoje está em Gênesis, capítulo 12, versos do 10 ao 20. Nós vamos ver as verdades pelas quais Abraão foi levado, ou foi, para o Egito. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para o Egito, disse a Saraí, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão: esta mulher, e matar-me-ão a mim e a ti, te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentas, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Saraí, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse: que é que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? Por que me disseste: é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. Faraó deu ordem aos homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele e a sua mulher, e a tudo. Hoje nós estamos falando a respeito do evento que talvez tenha sido o evento mais triste na vida de Abraão. Podemos vê-lo tomar a decisão que trouxe para ele e para a sua vida enormes problemas. E sempre que nós tomamos essas decisões, os problemas eles alcançam limites maiores. Por isso esses problemas que foram para a vida de Abraão refletem até hoje na nossa vida também. Lá no texto, a palavra diz que durante um período de fome em Canaã, Abraão tomou sua mulher e sua família e mudou para a terra do Egito. Na Bíblia, o Egito é sempre apresentado como a imagem e um tipo do mundo.
lugar onde os filhos de Israel foram presos em cativeiro por Faraó por 400 anos. Mesmo que eles foram libertos pelo poder de Deus, eles ainda ansiavam por aquilo que tinham deixado para trás, lá no Egito. Podemos ver isso em Êxodo 16:3. Isso é como nós, independente de como o Senhor nos abençoa, ainda há uma parte de nós que olha para trás com saudade do mundo que deixamos. Como vemos, Abraão fez uma viagem para o Egito. Há algumas verdades sobre o caminho que ele tomou para o Egito que precisamos perceber e aprender. Vamos falar a verdade sobre o caminho do Egito. O caminho do Egito é sempre um caminho descendente, conforme vemos no verso 10. Quando um cristão sai de Canaã, lugar de vitória, lugar de bênção, lugar determinado por Deus, e vai para o Egito, ou seja, vai para o mundo, ele está sempre descendo. Vejamos o exemplo de Jonas, em Jonas 1:3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio para ir para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quando nós queremos sair da presença do Senhor, nós só descemos. Amós também descreveu o Egito como lugar de baixo. Podemos ver no capítulo 2, no verso 10. Essa descida para o Egito levou Abraão para longe da terra da promessa. A terra de Canaã representava o melhor de Deus para Abraão. A terra de Canaã era o suposto lugar aonde ele deveria estar, onde Deus queria que ele estivesse. Era o suposto, não, era o lugar aonde ele deveria estar. Não há lugar mais precioso do que aquele lugar onde Deus quer que você esteja. Veja o exemplo de Moisés em Gênesis 5:20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Abraão foi para longe da terra da preparação. A fome em Canaã não foi um castigo pelo pecado. Era, pelo contrário, era uma prova de fé. Abraão fez exatamente o contrário de Ruth. Ele deixou o melhor de Deus e fugiu da prova de Deus. A verdadeira fé sempre vai ser testada. O grande teste é se submeter ao teste e confiar em Deus em vez de fugir. Assim como nós vimos a viúva de Serepta. Abraão deveria escolher a incerteza de Canaã, a incerteza dele como homem, ao invés da abundância do Egito. Nem sempre aquele lugar onde você vê a abundância de coisas mundanas é o lugar onde Deus quer que você esteja. O lugar que Deus quer que você esteja, muitas vezes, traz incertezas para você. Mas essa incerteza é o conflito da alma com o espírito. É o conflito que você tem pela vontade de voltar ao Egito, pela vontade de voltar às coisas do mundo. A ida, o caminho para o Egito, levou Abraão para longe da terra da provisão.
Deus tinha prometido abençoar Abraão em Canaã, conforme vemos em Gênesis 12:2. Canaã era também um lugar de descanso de Deus para Abraão. O melhor lugar para se estar é onde o Senhor coloca você, mesmo que seja difícil. Em 1 Reis 17, 3 e 4, a palavra do Senhor diz que o Senhor falou para Elias: retira-te daqui e vai para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, e que está diante do Jordão. E há de ser que bebereis do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Todas as vezes que você sai da presença de Deus, seu caminho é descendente. Nós temos que estar nos lugares aonde Deus quer que nós estejamos, mesmo que para nós seja difícil. O caminho que leva para o Egito é sempre um caminho desonesto, conforme nós vemos nos versos do 11 ao 15. Abraão concebeu uma mentira. É um dia muito triste quando a gente vê que um cristão se afasta da verdade e abraça uma mentira. Entristece todos os corações. Esse pode ser o episódio mais triste na vida de Abraão. E ele sempre preservado na palavra de Deus. Podemos aprender com ele. Nós todos temos aqueles momentos em que concebemos uma mentira em nossos corações para tentar justificar as coisas que fazemos ou permitimos em nossas vidas. Mas saiba, é um dia triste quando isso acontece. Abraão tornou-se a mentira. Depois que ele contou a mentira, ele começou a viver aquela mentira. Isso claramente é visto nas mentiras de Davi e nas ações a seguir do seu adultério com Betseba. As mentiras sempre afetam a sua vida. As mentiras sempre afetam a nossa vida. Abraão acreditou na mentira. Ele chegou até acreditar na mentira que ele havia forjado, mais do que a verdade que ele tinha recebido de Deus. Olha que engraçado. Ele esqueceu a verdade de Deus e passou a viver a mentira que ele havia concebido. E sabe por que ele não morreu? Ele não morreu porque havia uma promessa de Deus, e a promessa de Deus ainda não havia se cumprido, conforme está em Gênesis 2, 2 e 3. Este é sempre o caminho do pecado. Eva pecou porque acreditou mais no diabo do que em Deus. Pedro caiu porque ele acreditou mais na sua própria mentira do que na palavra do Senhor, conforme podemos ver em Marcos 14, 30, 31. Então, o caminho do Egito é sempre um caminho desonesto, é sempre um caminho de inverdades. O caminho que nos leva ao Egito também é um caminho desastroso. Podemos ver nos versos do 15 ao 17. O pecado de Abraão tinha o potencial de fazer outros caírem. Faraó poderia ter tomado Sarai para ser sua esposa. Quando o cristão vai para o Egito espiritual, ele faz com que outros caiam ou então permaneçam longe. Gandhi certa vez falou que o motivo pelo qual nunca se tornou um cristão era por causa de outros cristãos.
Porque muitas vezes as pessoas olham, muitas vezes não, as pessoas olham pela tua atitude. Por isso que o Senhor falou que nós somos sal da terra e luz do mundo. Eu acho que nós deveríamos ficar envergonhados quando nós ficamos sabendo que os nossos pecados causaram tropeço de um cristão ou de um pecador, por estar convicto na sua decisão. Abraão tomou o caminho do Egito por causa dos lucros. A Bíblia diz que Abraão saiu do Egito com mais do que ele entrou. Porém, lembre-se que nem sempre isso é o caso. Mesmo no mundo atual, nem sempre é o caso. Às vezes você se afasta de Deus e você confia no homem e você volta com menos do que você estava. Lembre-se do caso do filho pródigo. A nossa graça é que nós temos um Pai amoroso que está de braços abertos a nos esperar. No entanto, essas coisas que as pessoas acham que é lucro, muitas vezes são perda. Entre os servos de Abraão, que Abraão adquiriu no Egito, havia uma menina egípcia chamada Agar. Gênesis 16, do 1 ao 3. E essa menina se tornou um problema para o pecado de Abraão e Sara. E o pecado de Abraão com ela tem consequências que o mundo carrega até os dias de hoje. O que achamos que são as melhores bênçãos do mundo, muitas vezes tornam-se os maiores problemas da nossa vida. O caminho que nos leva ao Egito é sempre um caminho de desilusão. Versos 18 e 20. O mundo e todas as suas seduções não podem satisfazer a alma que já provou da bondade do Senhor. Não pode satisfazer por causa do testemunho que se perde. Abraão perdeu seu testemunho lá no Egito. Faraó disse: leve-a e vá. E ele foi literalmente expulso do mundo. As pessoas perdidas esquecem um testemunho em ruínas. Eles nunca se lembram de suas boas obras, mas eles nunca vão esquecer os seus fracassos. É assim a nossa vida. As pessoas vão lembrar de você pelos seus fracassos. Quer exemplo? De quem as pessoas lembram mais? Da pregação do Pedro no dia de Pentecostes, ou da negação, ou quando Pedro negou a Cristo? Sempre que se fala em Pedro, a primeira coisa que fala assim, Pedro negou Cristo por 3 vezes. Tem até música. Tem música no mundo que fala de que Pedro negou Cristo por 3 vezes. Mas não existe música mundana falando da pregação de Pedro em Pentecostes. Você se lembra mais de Davi e a arca ou Davi e Betseba? Às vezes, nossa alma não satisfaz por causa das coisas que são esquecidas. No Egito, Abraão tinha altar, mas não ofereceu sacrifício e não levantou nenhuma oração. Ele deixou totalmente Deus fora de tudo o que ele estava fazendo. Quando no mundo o Filho de Deus vive como o mundo, isso é uma tragédia em si mesmo.
Deus e tudo que pertence a Ele são negligenciados e ignorados quando você está no caminho do Egito. E a palavra do Senhor diz: ninguém pode servir a dois senhores. Em vez de trazer a luz do Deus único e verdadeiro para a escuridão do Egito, Abraão apenas trouxe mais escuridão. Naquele momento ele não era sal e luz, como não foi sal e luz, como deveria ter sido. Quando saímos de Canaã para o Egito, não podemos ser aquilo que Deus nos chamou para ser, conforme Mateus 5, do 13 ao 16. É sempre uma tragédia quando o cristão deixa o mundo pior do que era quando eles o encontraram. E hoje eu te pergunto, aonde está a tua tenda? Aonde você está acampado? Você está acampado em Canaã, firme, na terra da vitória, de bênção e testemunho? Ou você tem descido ao Egito? Tudo o que é preciso para chegar ao Egito é um pouco de compromisso aqui ou ali, e antes que você perceba, você está a milhas e milhas de distância do Senhor. No Egito, meu irmão, você nunca vai prosperar. Seu lugar é em Canaã, onde com certeza você vai estar aonde Deus quer que você esteja. O meu conselho para você que está no Egito: volte para Canaã, volte para casa, reconstrua seus altares e viva para Deus, viva para Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Espero você daí a pouco no YouTube, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Receba meu beijo, um forte abraço. Saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Amanhã estaremos com mais uma Palavra de Deus para hoje.